Preparando o Domingo. Alô, você que acompanha conosco agora o programa Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André, nós vamos juntos refletir os textos deste domingo, domingo da Assunção de Maria. Grande festa para a igreja, grande festa para o cristianismo, porque nos recorda aquilo que aconteceu em Jesus. A ressurreição foi para nós o grande dom da vida de Jesus entre nós. A esperança da vida eterna, a esperança da vida que ultrapassa os limites da morte. E Maria, aquela que trouxe no seu ventre este que anunciou para nós a continuidade da vida, é aquela que, obviamente, foi a primeira a experimentar esta graça. É por isso que festejamos a Assunção de Maria. Se o corpo de Jesus, gerado no ventre de Maria, ressuscitou, Maria, então, que lhe emprestou a sua carne, é aquela que também experimenta por primeiro a sua assunção, isto é, a sua transformação da vida em uma vida ressuscitada. É claro que esta é uma situação que nós temos como a fé da igreja desde sempre, mas é muito recente quando a igreja proclamou solenemente que crê que Maria seja a primeira a experimentar aquilo que nós todos esperamos um dia experimentar, a ressurreição. Então, a tradição cristã, seja no Oriente ou no Ocidente, seja considerando que Maria morreu e ressuscitou, foi junto ao Pai, seja que Maria simplesmente dormiu e nunca chegou a experimentar propriamente a morte, mas foi elevada ao céu, são experiências, são relatos antigos que querem dizer sempre a mesma coisa, que se Cristo ressuscitou, a sua mãe está junto a ele, e é nessa expectativa de que nós todos um dia possamos também ressuscitar. Um dia, quando Cristo tudo resgatar com sua vida, nós todos estaremos junto com ele. É a esperança que move a fé cristã e que hoje celebramos em Maria a sua realização. Por isso, convido você agora a rezar conosco e a estar presente no coração, na oração, nas leituras que vamos fazer. Vamos então invocar o Espírito Santo para estarmos todos reunidos nesta mesma sintonia, neste mesmo dom do Espírito que nos anima a compreender, a escutar a palavra do Senhor. Venha Espírito do Pai e do Filho, venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Vem alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. Leitura do Apocalipse de São João. Abriu-se o templo de Deus que está no céu. Apareceu no templo a Arca da Aliança. Então apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então apareceu outro sinal no céu. Um grande dragão, cor de fogo, tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. Com a cauda varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho logo que nascesse. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Então ouviu uma voz forte no céu proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Essa passagem do Apocalipse, recheada de imagens belíssimas, a ideia das estrelas sobre a cabeça desta mulher, que representa não só as 12 tribos de Israel, mas também os 12 discípulos, e esta mulher, portanto, que se identifica com a própria igreja, aquela que reúne os seus discípulos, né? Portanto, temos ali já um elemento forte que identifica esta mulher com a grande missão que a igreja recebe
de ser aquela que apresenta Cristo ao mundo e, portanto, enfrenta os desafios que o mundo oferece, como o dragão ali simbolizando tudo aquilo que no mundo pode ser um obstáculo, pode desafiar a missão desta mulher, que é gerar esta criança, gerar este filho para o mundo, né? Então é muito bonito ver como cada elemento da nossa leitura remete a um aspecto importante da nossa fé. Esse menino que é levado junto de Deus, é Jesus que ressuscita e está junto do Pai, é aquele que, portanto, uma vez tendo nascido, destina para sempre todos os seres humanos, também eles nascidos de mulher, a vivenciar a experiência da vida eterna. Portanto, é um texto que tem que ser lido a partir dos seus símbolos, a partir das suas imagens. Não dá para entendê-lo do início ao fim, não dá para compreender como se estivéssemos diante de uma pintura, de um quadro. Quem quer que tentasse desenhar este quadro perceberia que existe ali uma série de dificuldades para poder representar o absurdo. Por exemplo, ele fala de um dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Então a gente vai ter que encontrar algumas cabeças com mais de um chifre para poder caber todos. Então veja como a ideia do chifre, da cabeça, esses números todos que estão ali, eles não estão ali para que nós possamos realizar, quem sabe, na nossa imaginação, uma pintura e talvez até, por absurdo, tentar encontrar um jeito de casar tudo. Então não tem como a gente imaginar, não é, que esse dragão que varre as estrelas, de repente está diante desta mulher. Onde está a mulher? Nas estrelas, no espaço, está na terra. Então, assim, se qualquer um de nós, ao ler o Apocalipse, tem a tentação de tentar, de traduzir as imagens descritas em imagens plásticas na nossa mente, vai ter um trabalho inútil, porque nunca vai conseguir realmente encontrar uma resposta fazendo isso. Então, o mais importante é tentar ver os sinais que cada uma dessas frases indicam, né? O significado do chifre, do poder, portanto, né? As 7 cabeças que representam as 7 colinas que estão em torno da cidade de Roma, as cabeças que são generais romanos. Então, tudo ali tem uma simbologia. Então, a gente vê uma igreja perseguida, onde tem o Império Romano como o grande dragão que está para devorar esses cristãos, né? Perseguições que os imperadores romanos fizeram no início do cristianismo, perseguições que levaram os cristãos a perderem tudo, tiveram seus bens confiscados, na melhor das hipóteses, porque muitas vezes foram levados à morte. É conhecida, né, a história dos cristãos que são levados às arenas para serem devorados pelos animais. Então mostra o quanto a perseguição dos cristãos, não somente no tempo em que o Apocalipse foi escrito, mas ainda por algumas décadas seguintes, ainda continuou muito severa. Então a gente tem aqui a imagem desta igreja perseguida, a imagem desse Império Romano, ali representada pelo dragão. Mas é lógico que os séculos passam e a gente consegue compreender que esta igreja também está representada em Maria. Maria, na tradição, é aquela que é a mãe da igreja, não é? De certa forma, a gente pode dizer que na fé de Maria, a fé dos discípulos foi confirmada. Então, de certo modo, a imagem que aqui aparece claramente como a imagem da igreja é também a imagem de Maria, embora a simbologia ela se adequa muito mais à perspectiva da igreja como aquela que é perseguida no início do que Maria. Maria não sofreu essas perseguições que a gente vê descrita aqui nesse texto, mas é muito bonito porque como igreja nos identificamos com a mãe, não é? Então, desta forma, esse texto que lemos é muito forte. Por isso, o Salmo, quando diz, à vossa direita se encontra a rainha, é um salmo que também foi feito para outro contexto, mas nós, cristãos, quando identificamos Maria como aquela que está ao lado do rei, então é lógico, Maria é a nossa rainha, porque Jesus é rei. Então tudo que se refere a Maria nunca vem dela mesma, vem dessa relação íntima dela com Jesus, né? Se ela é rainha é porque Jesus é rei. Se ela é mãe de Deus é porque ela é mãe de Jesus. Então Maria não brota nada dela mesma, ela não tem força própria, né? Tudo que Maria recebe como um dom, recebe para que nós possamos também nos identificar com ela, né? Maria é uma mulher como nós, uma mulher humana. Então esta humanidade que está presente em Maria é assim premiada, cheia de embelezada, né? Maria foi cheia de belezas com os dons que recebeu, como modo de dizer, esse é o desejo de Deus para toda a humanidade, que nós todos sejamos embelezados por aquilo que são os dons de Deus da nossa vida. E é Maria que representa para nós este gesto de Deus, e por isso podemos olhar para ela com admiração, mas a admiração vem do fato que reconhecemos nela tudo aquilo que Deus deseja para nós, todas as belezas da vida divina se concentram para que a gente possa ter uma meta, um destino, não é? Um desejo.
É ali então que a primeira carta de São Paulo aos Coríntios vai dizer qual é a fonte da nossa esperança. A fonte de nossa esperança é viver como ressuscitados, não é? Queremos a ressurreição. Esse é o destino ao qual nós conduzimos a nossa vida, para que possamos um dia também experimentar, como Maria, a graça de estar junto de Deus. É por isso que o texto da carta de São Paulo aos Coríntios é uma renovação dessa esperança, quando ele diz: irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícia, como um primeiro daqueles que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e também por um homem vem a ressurreição. Como em Adão todos morrem, assim como em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícia, todos os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. Portanto, nós todos só ressuscitaremos com Cristo por ocasião da sua vinda. A festa de hoje proclama que Maria se antecipa a tudo isso por causa da sua relação íntima com Jesus. Então, a seguir será o fim, quando todos ressuscitarão. Quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado, toda força e poder. Pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E olha, vejam que aqui a gente não está falando de inimigos humanos, né? O último inimigo é a morte. Então está falando de todos os sofrimentos que são inimigos da vida humana. Tudo aquilo que se coloca como inimigo da obra de Deus dentro da gente. Então, o último inimigo da obra de Deus é a morte, porque a obra de Deus veio para nos dar vida. Deus nos criou para viver junto a Ele. E por isso que o texto vai concluir. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo dos seus pés. Isto é, tudo está sob o domínio de Cristo, porque nele tudo vai ser resgatado um dia. O que é esse tudo? A vida, não é? A vida como tal. É assim que esses textos nos preparam para escutar esse belíssimo hino que o Evangelho de Lucas nos apresenta hoje, ao falar dessa intimidade que traz Maria no seu coração. Vamos então escutar o Evangelho aclamando essa palavra que nos inspira. Aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta, se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Este evangelho que nós acabamos de escutar, da visita que Maria faz a Isabel, logo depois que ela fica sabendo que Isabel, sua prima, também estava grávida, estando ela já em idade avançada, nos recorda algo muito importante, muito bonito, que a vida interior de Maria, ela era cheia de significado. Ela não foi apenas uma mulher que Deus tomou aleatoriamente para ser a mãe do seu filho, mas era uma mulher que tinha dentro de si uma riqueza interior, que nós percebemos aqui neste texto de Lucas, como algo que a conectava profundamente à fé do seu povo, à fé de Israel. Maria estava unida àquelas questões da vida que todos poderiam, digamos assim, reconhecer que está na ordem do dia. Todos os dias podemos sim nos perguntar
ao ver a pobreza, a injustiça, a violência, massacrar os mais pobres, massacrar aqueles que nasceram simplesmente em uma condição mais humilde e passam toda a sua vida lutando para sobreviver, enquanto outros, com a sua riqueza, não é capaz de ser minimamente solidário e perceber que nenhum de nós nasceu de maneira a merecer qualquer coisa. Ao nascer, encontramos já uma situação e, portanto, temos o dever de permitir que tudo aquilo que existe esteja realmente à disposição de todos, já que todos reconhecemos ser filhos de Deus. E assim Maria conecta-se com essa energia interior que está ali presente dentro do povo de Israel, que se reconhece como um povo pequeno e pobre diante de grandes impérios que estão em sua volta e, portanto, faz a própria experiência de ser este pequeno, pobre, muitas vezes massacrado, oprimido por outras nações mais ricas e poderosas. E, portanto, o próprio Israel se identifica como aquele escolhido por Deus justamente pela sua pequenez. E aí ele olha para dentro de si e vê que dentro da sua sociedade essa relação também se reproduz, não é? Também vê que dentro da sua sociedade pessoas com maior poder destroem a vida de outros mais pobres. E Maria, então, revela neste canto o quanto ela é atenta a esta realidade e profetiza. Deus haverá de fazer justiça, não é? Vai abandonar, melhor, vai deixar os ricos de mãos vazias, porque eles esqueceram dos mais pobres. Por isso ficaram ricos sem que pudesse dividir a sua riqueza. Não porque Deus pune os ricos, mas porque aqueles que acumulam denunciam-se a si mesmo, não percebendo que o seu acúmulo não poderá levar a sua vida a se prolongar um só dia. E, portanto, permitir que outros também vivam e administrar, portanto, a sua riqueza para que outros vivam, significa diminuir a sua riqueza para que outros tenham um pouco mais e sejam capazes de viver dignamente. Veja como essa lógica, presente na sociedade do tempo de Maria, presente na sociedade ao longo dos séculos, se torna um elemento de denúncia, mas de profecia, porque ali se mostra quanto uma pessoa é capaz de olhar para o mundo e conectar-se com este mundo com a mesma energia espiritual com que se conecta com Deus. E diz: Deus não é indiferente àquilo que realiza-se no mundo graças ou por causa dos nossos pecados, das nossas misérias, da nossa dificuldade de olhar o outro como Deus o vê, seu filho, filho amado, querido, tanto quanto eu desejo ser amado e querido por Deus. É assim que Maria se reconhece, pequena, pobre e ao mesmo tempo escolhida. E essa escolha de Maria não ofusca dentro dela a sua vida interior, pelo contrário, a eleva ainda mais. E assim foi Lucas que nos apresentou essa imagem de Maria. É Lucas que nos apresenta este hino. É Lucas que resgata da espiritualidade dos primeiros cristãos a relação que eles tinham com Maria. Portanto, não precisamos imaginar Maria falando estas coisas, não precisamos imaginar esta cena, mas podemos imaginar sim o quanto a espiritualidade desde o início já era capaz de ver em Maria esta mulher antenada com o seu tempo, de uma espiritualidade profundamente engajada com o mundo, com a história de Israel e, acima de tudo, com a confiança de que Deus não nos abandonou, apesar das contradições da vida, apesar daquelas contradições que a própria fé muitas vezes parece nos fazer aceitar, não é? Porque, afinal, quando percebemos que mesmo pessoas de fé não são capazes de viver segundo aquilo que creem, vemos que essas contradições estão presentes dentro de nós. São as incoerências que o pecado parece nos fazer cegos e não perceber que podemos fazer um pouco mais graças à confiança que temos neste Deus de amor, Deus de bondade, Deus que tudo criou para todos, e assim conseguirmos construir um mundo mais fraterno, mais solidário, mais amoroso. Isso tudo a gente percebe no coração de Maria quando ouve estas palavras do Magnífica, assim como é conhecido esse canto, este hino que Maria entoa depois que Isabel reconhece aquilo que acontece nela, que pela fé ela vai gestar o Filho de Deus, o Altíssimo. É com grande alegria, portanto, que fazemos esta festa, a Assunção de Maria, porque nela nos projetamos, desejamos ser como Maria, também capazes de dar graças a Deus por todos os dons que recebemos, fazer com que estes dons nos tornem mais irmãos e mais fraternos, mais corajosos diante daquilo que são as exigências da fé. A fé nos coloca diante de uma exigência. Ou amamos a Deus e aos irmãos, ou o nosso amor é falso, é mentiroso. E Maria mostra o quanto ela é verdadeira, autêntica, através deste hino. Então, louvamos a Deus através de tudo aquilo que Ele fez em Maria. Que a beleza da vida de Maria nos leve a engrandecer ainda mais a presença de Deus dentro de nós. Senhor, louvado seja o Teu nome. Hoje queremos cantar como Maria
os teus louvores, agradecer por ter nos dado o dom da fé, agradecer por ter nos elevado o coração e a espiritualidade para vermos neste mundo um poder que ultrapassa qualquer poder humano, que é o poder do amor, e que este amor nos transforme, Senhor. Que nós possamos olhar uns para os outros com este amor com que você nos olha, e assim possamos todos nós construir um mundo mais fraterno, que não haja divisões entre nós, que não haja nem muito ricos nem muito pobres, mas que todos possam ter o necessário para viver. Que a tua misericórdia, o teu amor nos convença por dentro de que é possível construir um mundo mais fraterno e mais amoroso. Abençoa-nos hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica a dica! A dica da semana é experimentar a alegria do louvor. Assim como Maria reconheceu os dons de Deus na sua vida e elevou os seus olhos ao céu e agradeceu, faça a experiência nesta semana. Quais são os dons que você reconhece na sua vida que são obra de Deus para você? Pode ser mesmo aquilo com os quais você nasceu, os seus dons naturais, mas pode ser também os dons que você adquiriu ao longo da vida. Simplesmente reconhecer, engrandecendo o seu coração para dizer obrigado, Senhor, pelos dons que me destes, por aquilo que sou. E assim, se abra para o outro, para a vida. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Preparando o domingo.